Bem, pessoal, bom dia. Primeiramente, agradecer aos organizadores do evento a oportunidade de estar com vocês aqui nesta manhã. Eu sempre digo, e já há muitos anos, que eu trabalho com isso daqui desde 1979. E o quão bonito que é, o quão vasto que é o campo de direito imobiliário. A gente sempre, quando você está na faculdade, você tem sempre amor, por aquelas coisas que lhes são mais sedutoras no primeiro momento, como direito penal, A gente gosta das aulas, afinal de contas é o nosso dia a dia, Mas depois, com o passar dos anos, você verifica que de repente a sua aptidão pode estar relacionada a outros campos do direito que na própria universidade ou na faculdade você não chamou tanta atenção. E um desses campos realmente é o direito imobiliário. Desde quando eu tive direito das coisas, realmente foi uma paixão à primeira vista. E todo mundo falava na época da faculdade que eu não era normal. Porque gostar de direito das coisas não era muito comum. A gente vê, por exemplo, enfiteuse, hipoteca. Esse cara não pode ser normal. Todos nós gostamos de direito penal, só ele gosta de direito das coisas. Mas desde aquela época eu já gostava. E não adianta você gostar se a vida também não te ajuda. Porque muitas vezes nós adoramos determinadas matérias, mas, por exemplo, você é empregado num escritório de advocacia ou num banco ou em algum lugar, então você vai passar a sua vida inteira cuidando de direito bancário quando você é apaixonado em direito constitucional. Então, às vezes, a vida também não lhe dá essa oportunidade de você exercer o campo da advocacia que você gosta. Então, comigo já foi o contrário, Acho que eu fui até abençoado, porque desde o começo parece que eu comecei já a me encaminhar para o lado do direito imobiliário. As primeiras coisas que eu tive foi direito imobiliário. E aí eu tenho que contar uma passagem para vocês, antes de nós começarmos a palestra, porque é um momento importante para a gente, travar esse contato. Bom, eu me formei, só tinha um terno. Na realidade não era um terno, era um paletó de lã do meu tio. Eu não sei se vocês lembram aqueles paletós de lã cinza que tinham o cotovelo de couro. Vocês lembram disso daí? Não é da época de vocês, mas eu só tinha esse que ele tinha me dado. Ele falou, eu nem uso mais isso daqui e fica. Estava uns 39 graus centígrados, eu com o paletó de lã. Não tinha outro, só tinha aquele. E eu falei, abri o escritório com um grande amigo meu aqui de São Paulo e falei, não, eu acho que aí o primeiro caso que vai entrar aqui não pode ser imobiliário, vai ser uma separação, na época ainda tinha, Será uma ação ordinária de cobrança, uma execução, enfim. Adivinha, eu nunca mais me esqueci, a pessoa entrou, sentou e falou assim, doutor, tudo bom? Eu vou esperar aqui alguém está me devendo. Doutor, eu comprei um imóvel e não tenho saída para a via pública, imóvel encravado. Eu falei, mas até a minha primeira ação depois de formado é no campo de direito imobiliário, servidão de passagem. Então vocês percebam como realmente, embora eu tenha me desviado, eu fui advogado do Banespa e tal, mas mesmo ainda dentro do Banespa eu cheguei a coordenar uma força-tarefa de regularização de imóveis do banco, e depois para outros bancos também, quando eu saí do Banespa, e sempre nessa área. Então é uma área que eu, particularmente falando, gosto muito. E eu acho que todos nós que estamos aqui nesse congresso gostamos. Afinal de contas, a gente não perde hoje em dia 2 dias inteiros, da nossa vida, que é muito curta, para ouvir coisas que eu não preciso. Eu quero ouvir coisas que eu preciso. Que eu terei como prateleira no meu escritório. Porque um escritório de advocacia, eu assemelho ele muito a uma, vamos dizer assim, uma vendinha antiga. Também não é da época de vocês. Que a pessoa não tinha Walmart, não tinha Carrefour, não tinha Extra, não tinha nada. Então as pessoas iam nas vendas. Então ali tinha tudo, material de limpeza, enfim, comida, bebida, e se anotava em cadernetas. Que a pessoa pagava ou semanalmente, ou mensalmente, ou não pagava nunca. Tinha essas 3 possibilidades, e se anotava. Então, eu digo sempre, a pessoa às vezes ela chega lá no seu escritório e fala, doutor, eu preciso disso, eu não tenho. Pronto. Dificilmente você volta naquela venda.
A primeira vez tudo bem, pode ter sido um caminhão da Coca-Cola que não passou, enfim. Mas depois de um tempo que a pessoa procura produtos jurídicos e você não oferece, isso te desmerece. Não é que você não saiba, você sabe muita coisa, mas você não amplia o seu horizonte. Vocês estão entendendo o que eu estou te falando? Então o que é a hora? É hora de colocar mais produtos na nossa prateleira. E eu acho que esse é o sucesso de um congresso desses, não é? Colocar mais produtos nas prateleiras de vocês, para que vocês possam, então, como advogados, não é, como operadores do direito, não é, trabalhar todos esses problemas relacionados a contrato imobiliário, nulidade, anulação, não é? E não é só isso, né? Nas várias gamas de contratos, porque a minha palestra eu vou tentar, porque ela é enorme, né? É nulidade, anulação, tem muita coisa que mudou agora na lei nova, não é? E eu preciso de falar tudo isso daí para vocês. Bom, não dá para começar nenhuma palestra com o tema. É necessário você começar com os fundamentos, com a história. Porque é o que eu digo sempre, é uma frase que eu gostaria que vocês não esquecessem, pelo menos essa. Quer construir torres altas? Comece com as fundações. Não adianta nada você querer construir um prédio de 40 andares sem fundação. Não sei se vocês sabem, e são do ramo imobiliário, não é? O prédio, você compra um prédio na planta, você fala, mas esse prédio não vai, não é? Esse prédio não anda. Onde nós estamos? Nas fundações. Isso demora. Hoje demora menos, porque aquelas fundações antigas, elas já estão sendo hoje substituídas por fundações horizontais, não é? As chamadas tiras de concreto. Então hoje os prédios não têm mais fundações profundas, eles são tiras de concreto e toda a sustentação do edifício é feita nas paredes. Agora precisa de contar para o brasileiro para ele não mexer nas paredes, porque aquilo é tudo calculado matematicamente falando. O prédio se sustenta nesse tirante horizontal e nas paredes. Mas o brasileiro, ele é que nem filho, você não pode falar não, porque quando você fala não é sim para ele. Então você fala, você não pode mexer na parede, e ele quebra. Agora se você chegasse para ele e falar, pode derrubar todas as paredes, você vai falar, não, só porque você falou eu não vou derrubar nenhuma. Não é? Então a gente é que nem filho, né? Não mete a mão na tomada, e ele põe. O não é sim. Bom, vamos voltar então um pouco lá na história, porque olha a palestra, o direito civil. Tá? Então hoje a palestra nossa vai estar voltada para o campo do direito civil. Nós não vamos, pelo menos na minha, não vamos entrar aqui em crimes imobiliários, tributário imobiliário, imobiliário ambiental, nada disso. Nós vamos ficar relacionados e focados somente no Código Civil. Mas pessoal, como não entender, não é, que o que nós fazemos hoje não tem nenhuma novidade? Ele é absolutamente a mesma coisa, entre aspas, do que já existia há muitos anos atrás. O que nos interessa saber é o quão nós atualizamos o Instituto. Primeira coisa que você precisa focar é o seguinte, você vai trabalhar, por exemplo, com o corpo humano, você é um médico. Desde quando existe ser humano? Como é que você pode compreender o corpo humano se você não tem noção de história, não é isso? Então nós precisamos saber de quando esses negócios jurídicos que nós vamos ver hoje aqui já faziam parte da história do direito. E aí, rapidamente, isso não vai levar mais do que 3 a 4 minutos, porque não é o ponto central da minha palestra. Mas desculpa, não dá para começar ela sem bater um papo disso daí. Pessoal, quantos anos nós estamos depois do barbudo que passou por aqui, mais conhecido como Cristo? Ou em grego, Christos. 2017 BC, não é isso? Depois de Cristo. Então, 2017, em 2067 antes de Cristo, ou seja, mais antes de Cristo do que depois. Sim, ó, depois de Cristo, 2017, antes de Cristo, 2067. Nós já tínhamos, né, na Mesopotâmia, nós tínhamos um regente por nome Hammurabi, né, Amu ou Amu Mestre, não é, que editou um código.
né? E como é que chegou aos nossos dias? Não é porque ele foi editado na pedra. Não é? É uma pedra enorme, né? Ela tem 2,15 metros de altura. Na base dela ela tem 1,90 m. Essa pedra ela foi achada pelos franceses. Se foi achada pelos franceses, em que museu está? Nos franceses que acharam. No Louvre. Né? Então, ela está lá, né? Em 1901, eles acharam. Né? E quem localizou foi um militar, mas quem, vamos dizer assim, decodificou ou traduziu foi um abade francês, um monge francês. Tá? Por quê? Porque ela era toda numa linguagem difícil, e por isso, entalhada na pedra, chegou aos nossos dias. Esse rei, já entro aqui na história, ele mandou várias dessas pedras, uma para cada cidade, e colocou na praça central, onde as pessoas pudessem ter acesso às regras. E as regras eram, não é o direito civil, mas a parte do direito penal era toda a base de talião. Não é? Talião, a reparação de talião, vocês lembram como era da faculdade, olho por olho, dente por dente, não é? Mas para nós não importa. Não é? Mas vamos lá, pessoal. Então ela começa aqui, ó, que é importantíssimo. No artigo 35, já tinha cultivo do campo, locação e cultivo dos fundos rústicos. Isso daqui se chama arrendamento rural. Já tínhamos. Depois, rapidamente, casa, compra e locação. Casa, compra e locação. Quer dizer, já tínhamos leis para que você pudesse realizar 2 negócios jurídicos. Qual é o primeiro? Aquisição do imóvel, e o segundo, locação. Depois já tínhamos banco, empréstimos e juros. Já tínhamos banquinho já tinha. Sociedades empresárias, das sociedades. Enfim, depois para frente também tem importantes, não é? Mas para nós é o que vai interessar. As tarifas para as diversas locações. Enfim, depois de um certo tempo, né, nós tivemos Manu, né, isso já 1.300 anos antes de Cristo, bem depois de Hammurabi, que também foi uma legislação que nós tínhamos tudo isso, casa, compra, locação, enfim. Onde eu quero chegar, pessoal? Eu quero chegar aqui, ó, nos romanos. Tá? A ideia que se tem é o seguinte, não sabemos hoje se os romanos beberam ou não dessa fonte. Por quê? Porque a legislação romana, poderosa, como nós conhecemos, que deu origem à nossa legislação civil, inclusive 98% do que eu vou falar hoje aqui é direito romano. Nós não sabemos se os romanos tiveram conhecimento dessa legislação. Mas se eles não tiveram, não é? Vocês vejam que em 2067, antes do... Não é? Eles já eram poderosíssimos em lei. Então hoje me assusta muito quando alguém fala assim, nossa, o direito romano que trouxe tudo para o direito, não trouxe nada para o direito. Com todo respeito, bastante coisa codificada, mas os principais institutos nós já tínhamos em 2067 a.C. Aí você vai falar, por que eles não copiaram? Porque essa pedra foi achada em 1901, muito depois de Roma. Aliás, em 1901 a Itália estava toda fragmentada. A Itália só virou a Itália como nós conhecemos em 37. O resto, antes era reino de não sei da onde, era, né, reino da Sicília, Sardenha, não sei do que, Veneza, era uma festa a Itália, né? Mas não era nada, era um trapo. Né? Bom, então, o que eu gostaria de dizer para vocês o seguinte. Primeira coisa, isso daqui é importante, pessoal. Por que ele fala essas coisas? Eu vou falar isso em congresso até eu morrer. Temos que parar de sermos os mesmos robôs. Baixar do Google, copiar do escritório. Na hora de defendermos os nossos clientes, ou de ingressarmos com as ações de uso campeão, reintegração de posse, nós temos que mostrar para os juízes que nós temos conhecimento. Faça um parágrafo citando o Código de Manu, citando Hammurabi. Aí você vai falar, mas quem lê, não é no Brasil isso acontece, mas acontece muito na Dinamarca. Na realidade é o diretor do cartório. Aqui não, mas lá é o diretor.
Aí você vai falar, para que eu vou escrever tudo isso? Porque o diretor vai ler 3 vezes as suas peças e na quarta ele vai falar, Senhor, esse daqui sabe. Sim ou não? Mesmo o diretor, no Brasil não, mas lá o diretor é que vai ler. E quando ele recebe uma petição com o seu timbre, o diretor fala, essa daqui eu tenho que parar, porque esse conhece. Vocês estão me entendendo? E como é o diretor quem vai sentenciar, e você tem que seduzir ele, mentira ou verdade? Então ele vai parar para ler a sua peça, ele vai falar, cara, esse cara, ele não escreve, ele me ensina. Então, eu acho tanto que ele está certo, que eu vou fingir que tem um processo aqui, no final a sentença é dele. Eu já formei o meu juízo só com a inicial. Eu não quero nem ver a contestação, de tão bom que você fica. Então você tem que carregar que as suas peças sempre são boas. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Por quê? Porque o juiz ele vê aquilo todo dia, então quando ele vê alguma coisa diferente, já anima. Carrega isso para o casamento. 27 anos casado, não é? Aí então você todo dia, depois chega alguma coisa, você anima, fala, opa, esse daqui é diferente, deixa eu dar uma lida. Não é? Então a mesma coisa, não é? Essa questão de seduzir. Então, passamos a parte histórica, se fosse vocês, não é? Eu começaria a me preparar a ler isso daqui um pouquinho, não precisa de ler, decorar, nada disso, mantenha no seu escritório. Quando você for fazer, está tudo na internet, pessoal, não precisa nem de comprar livro. Melhore essas posturas, tá? Hoje nós vamos falar de direito civil, um pouquinho de processo, pouca coisa, quase nada, mas, por favor, use a parte histórica. Demonstra conhecimento, demonstra fundamento, não é? E lembre-se sempre, você também, a advocacia também não é só papel, ela também é sustentação oral. E na sustentação oral que você vira. Aí fala, ninguém vira. Pode ir lá, compra uma beca, não é que vira. Mas que o melhor dinheiro investido no escritório de advocacia é uma beca. Todo mundo me pergunta, eu devo investir o quê? Numa beca. Porque as grandes apelações e agravos, você tem que sustentar tudo. Agora o agravo também. Né? Então agora muito mais você tem que investir na beca. Bom, feitas essas considerações, nós podemos passar para o ponto, vamos dizer assim, central. Não é? Primeiro, o Código Civil Brasileiro. O Código Civil Brasileiro, então, não tem quase nada de novo. Não é? Ele já é romano, e do Código Civil de Rui Barbosa, né, de Clovis Bevilacqua, nós trouxemos quase tudo. E o que do Código de 1816 foi tirado por Clovis Bevilacqua, voltou nesse agora. Então vocês observam que nós fomos mais ainda no passado para poder trazer de volta institutos, não é? Como, por exemplo, direito de superfície, que era um direito ainda mais antigo. Né? Saiu em 16, voltou agora. Então, quer dizer, sempre a história está nos dando as mostras, né, de que nós não mudamos os institutos são os mesmos. Nós apenas tentamos atualizar. Pessoal, sinceramente falando, eu não estou vendo nada de muito novo no direito imobiliário nos últimos 10 anos. Tudo é antigo. Tudo. Todos os congressos que você vai giram sobre coisas antigas, com outro enfoque. Mas ninguém traz nada novo. Não é? Mesmo a REURB agora não trouxe nada de novo. Mas vamos focar aqui no direito civil e principalmente no nosso tema. Então vamos lá, pessoal. Nosso tema, como é que ele foi construído? Né? Vamos anotar. Ó. Primeira coisa, o direito civil, contrato imobiliário. Então aqui nós não vamos, é lógico, é um congresso de direito imobiliário, nós não vamos tratar de nada a não ser prédios. Tá? Prédios, né, que a gente saiba, o Código Civil chama de prédio qualquer bem imóvel. Então isso é muito importante, porque as pessoas leigas acham que prédios são só as construções. Não, o prédio também pode não ter benfeitoria nenhuma seção e ele é prédio. Não é? Prédio solo. Então isso é importante. Não é? Depois, vejam só que interessante. Vem os contratos. Quais contratos? Compra e venda, compromisso, promessa, cessão. Não é? Seus devidos fundamentos de anulação, aqui ficou a nulidade, mas anulação, nulidade e
principalmente o último capacidade. Mas ele colocou, mas Durval, esse capacidade aí está fora. É nulidade e anulação. De onde me surgiu capacidade? Capacidade é para falar dessa nova legislação agora, que é o Estatuto do Deficiente. Essa mudou um pouco, animou. Né? Tanto é que, talvez o professor Kikunaga depois queira bater um papo com vocês, mas os tabelionatos demoraram para poder engrenar uma primeira. Porque é uma lei tão revolucionária que os caras falaram assim, puxa vida, como é que nós pegamos, nós estávamos conversando até lá fora, né, sobre a questão do síndrome de Down e tal, como é que nós podemos pegar estas pessoas que têm uma deficiência, né, têm um determinado, são diferentes, né, e dizer que eles são plenamente capazes. Pô, para quem é de uma época disso, não pode. E aí, só para você entender como isso é importante na palestra daqui a mais ou menos uma horinha, quando a gente entrar nisso daí, são 4 filhos aqui, ó. Então, em vida, eu vou doar imóveis aos meus filhos. Posso fazer isso? Posso. Papai vai aposentar, papai vai querer doar os imóveis. Só que um filho meu é deficiente. Ou ele tem autismo, não é isso, pessoal? Ou ele tem síndrome de Down, ou ele tem um retardo, enfim. Não importa. Importa é, no meu coração, qual é a diferença dele para os outros filhos? Nenhuma. Boa. Se eu, no meu coração como pai, e ela como de mãe, não separa, o direito também não pode separar. Então, todos são capazes. Este meu filho que tem autismo vai receber a minha doação sem precisar de representá-lo. Lembra? Representação e assistência? Lembra disso daí? Então, por quê? Porque o direito inclui eles no mundo jurídico. Esse vai ser o final da nossa palestra. Olha que animado que vai ser, mas nós vamos deixar isso daí lá para o finalzinho para a gente debater isso daí, tá bom? E eu acho que tem que ser um debate. No finalzinho vai ser meio palestra, meio debate, tá bom? Mas agora eu vou falar um pouquinho. Tá? Primeira coisa importante é ali, ó, negócio jurídico perfeito. Bom, o negócio jurídico perfeito, quando eu entrei no curso de Direito, era agente capaz, objeto lícito, forma pré-escrita ou não proibida em lei. Quando eu fiz Direito, 1981, eu estudei isso daqui. Né? Mas mudou. Agora é agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma pré-escrita ou não defesa em lei. Esse é o negócio jurídico perfeito. A palavra perfeita, em primeiro lugar, o que entender como palavra perfeita? Quando você imagina, quem é casado aqui, levanta a mão. O que é um marido e uma esposa perfeitos? Olha que coisa difícil. Aí a ideia que se tem é o seguinte, como eu posso dizer que meu marido é perfeito se ele não acha cueca na gaveta de cueca? Ele fala assim, querida, cadê as minhas cuecas? Aí você grita lá de baixo, se eu subir aí e ver que você está com a gaveta de cueca aberta e não acha, o pau vai quebrar, hein? Então pode subir que eu não acho. A hora que você chega lá, ela, a empregada, colocou 2 camisetas em cima das cuecas. E ele não acha porque as camisetas... Aí a mulher pega, levanta a camiseta e fala, sua! Aí eu te pergunto, esse homem é perfeito? Não, é uma anta. E o seu filho segue o mesmo caminho do pai e não acha nada em lugar nenhum. O menino é a mesma coisa que para caricatura. Mãe! Filho, se eu for até aí no quarto e seu tênis estiver embaixo da cama, como sempre teve, não é? Aí você fala, é o meu marido? Não, é a nossa deficiência do gene do homem. Nós não conseguimos prestar atenção nos detalhes. Não temos essa aptidão. Então assim, quem é o homem perfeito? Esse que é errado. Porque sendo errado, ele é perfeito. Não é? Pessoal, a perfeição diz o seguinte, não há nada a reparar. Ok? Isso é uma falácia. Nós vamos explicar daqui a pouco o que é uma falácia e por que é uma falácia, para vocês lembrarem isso daí na hora de prepararem as suas teses.
Então, o que é um ato jurídico perfeito? É aquele que não merece nenhum reparo. Porque se merecesse um reparo, seria imperfeito. Quais os reparos que ele mereceria para ser perfeito? Todas as vezes que o negócio jurídico imobiliário se afasta do trio ternura, ou dos três patetas, Larry, Moe, não é? E qual era o outro mesmo? E Cole, isso daí, não é? O que acontece? Ele começa a ter a necessidade de se reparar. Então, vamos com calma aqui, porque esse é o coração da minha palestra. Tá? Se a gente não compreender isso daqui, depois navega um pouco em mares bravios. Turma, vamos conversar assim. Ó. Vamos mudar um pouquinho, a gente vai usar um paradigma agora. Posso? Então, o paradigma é um paradigma difícil, mas para entrar no seu coração. Bíblia. Bíblia é uma lei, sim ou não? Desculpa, não é? Além de ter os números, que são uma parte da lei que é, né, o Deuteronômio, enfim, também tem uma parte que é faça, se você não fizer isso, não é? Ela é cheia de punições, enfim. Aí a pergunta que se faz é a seguinte: quanto mais eu me afasto dela, mais sou imperfeito, sim ou não? Ok. Quanto mais eu estou dentro dela, mais eu sou perfeito. Errado ou certo? Não sei, você vive em cima de uma lei, sim ou não? Você poderia viver loucamente. Falou, olha, a Bíblia, o que ela fala, eu vou fazer tudo ao contrário. Não pode ter outra, então eu tenho 5. Não pode bater, né? Então eu bato, não pode matar, eu vou matar 9. Enfim, é a tua capacidade de se aproximar ou se afastar. Olha onde eu vou para chegar na base da palestra, que é a nulidade, anulação, né? Então vamos lá, pessoal, rapidamente. O que é um negócio imobiliário perfeito? É o que mais vai se aproximar do 104. É onde você não vai apanhar. Porque se ele é perfeito, ele não necessita reparo. E quando eu começo a ter que reparar o meu ato jurídico, o meu negócio jurídico, inclusive imobiliário, quando eu me afasto. E dá para usar um paradigma e já entrar direto de novo na matéria jurídica? É um paradigma, né? Só para a gente entender, não estou fazendo nenhuma metáfora, não é? Mas onde as coisas estão claras? Na luz. Onde as coisas começam a ficar difíceis? Na penumbra. Então, a ideia é, quanto mais perto eu estou da luz, mais eu vejo claramente. Sim ou não? Puxa, está bem escuro, eu não consigo achar. Acende outra luz, acende, eu localizo. A ideia é que você tem, até para mim, você vai perguntar, qual é a frase mais bacana de Jesus? Na minha opinião, né, ele fala o seguinte: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ou seja, o que há mais perto da claridade? Ele. Quanto mais perto, enquanto eu estou no mundo, porque logo ele não estará mais. Mas eu sou a luz do mundo. Se você ouve isso daí de qualquer outra pessoa, fala, nossa, esse daí acha que é o máximo, né? Eu sou a luz do mundo, né? Mas, então eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: em primeiro lugar, se você me dizer uma palestra, como eu devo fazer negócios seguros? Aproxime-se do 104. Aproxime-se do 104. Então essa é a primeira parte, ó, negócio jurídico perfeito. Tá? Então, primeiro lugar, o que é um agente e o que é capaz na área imobiliária? Primeiro, sim ou não, pessoal? Em tudo. Todos os negócios imobiliários do Código Civil, e são imensos, não é? Você vai achar, eu não falei aqui, por exemplo, eu não disse que faria uma palestra sobre compra e venda, tá vendo? Compra e venda, compromisso, eu não vou centralizar nela, mas e nas sessões, por exemplo, você pode, por exemplo, fazer uma sessão de direitos possessórios, quando não há domínio, e turma, se prepare, vai encontrar resistência.
E essa resistência ela é terrível e nós vamos falar daqui a pouco, mas volta para o ponto central. O agente. O agente é uma pessoa natural ou uma pessoa jurídica. Esse é o agente. Tá? Então, porque o código tem dois tipos de pessoas. Pode ser uma empresa que compra um imóvel, pode ser uma empresa que adquire uma posse, pode ser uma empresa que cede direito de superfície, que é um direito real. Sim, então, pode ser. Né? Então, o agente capaz, aí é fácil. Não é fácil. Não é fácil, justamente porque nós vamos terminar a palestra hoje falando justamente dessa questão de capacidade. E aí, pessoal, essa capacidade, ela parece ser mais fácil no ser humano. Por quê? O ser humano, a capacidade vem pela idade ou pela emancipação. 18 anos completos ou emancipado. Então aí está fácil. Mas eu te pergunto, e na pessoa jurídica? Como é que eu vou verificar a capacidade? Quem assina? O representante legal. Porque se a empresa assina errada, a empresa perde a capacidade para o negócio, porque ela não está legitimamente representada. Aí você vai falar, isso é fácil? Não, pessoal, essa é a parte, na minha opinião, mais difícil do direito. Detectar numa empresa grande quem assina por ela. Aí você fala, não é fácil. Vem comigo. Tem estatuto social de SA que você não entende. Tem contrato social de limitada que você não entende. Então, é um cuidado que você deve ter no manejo desse negócio. Tá? Então, por exemplo, você é um chefe do departamento jurídico. Então, você precisa de trazer, e é uma grande construtora, uma grande... então, você vai trazer o pessoal e vai falar, cuidado ao contratar. Por quê? Porque a primeira coisa que eu não devo me afastar para não tornar o meu negócio menos perfeito, qual é? A capacidade do agente. Fácil para as pessoas naturais, difícil para as pessoas jurídicas. Pessoal, até pouco tempo atrás, eu não vou dizer o nome de uma estatal paulista, ninguém sabia dizer quem assinava por aquela estatal. E eu vou te dizer, mas se você apertasse o departamento jurídico, que até é meu amigo, eu falei, da empresa, o departamento jurídico da empresa. Ele fala, eu tenho dúvida até hoje se o cara que me conferiu os poderes, porque o advogado para atuar em juízo precisa de uma procuração, poderia me dar essa procuração. É que nenhuma pessoa se atenta para isso nas defesas. Para verificar se, de repente, a pessoa não tem personalidade para atuar em juízo. Tá? Bom, então, vamos pular essa parte. Nós entendemos bem essa parte do agente capaz e tal? Pessoal, o próximo, que também não é tão fácil assim, o objeto lícito. Bom, o nosso objeto é fácil. Qual é o objeto no direito predial? O prédio. Não é? Estou falando do objeto, eu já falei dos agentes. Então agora qual é o objeto? O prédio. E a licitude do prédio está ligada a quê? Na possibilidade dele ser ou não passível de negócio jurídico. Outra coisa para a gente também pegar nesse congresso. Então, Durval, qual é então o objeto lícito relacionado ao imóvel? Se eu posso negociá-lo. Ué, porque tem imóvel que você não pode negociar? Tem. Os bens de uso comum do povo. São inalienáveis. Tais como a praia, as ruas, as estradas. Não, mas eles vendem. Não, não vendem. Cedem para uma concessionária cuidar. É diferente. Tanto é que o nome concessionária vem de que ato jurídico administrativo? Concessão. Aí você lê ecopistas, né? Enfim, todas essas outras grandes que nós temos aí. Eu não me lembro agora de outras. Vocês lembram? Só para poder, rapidamente, de uma concessionária de estrada? Ecovias, enfim. Tudo é eco, né? Eco. Bom, então vamos lá. Anotamos o objeto. Qual é o objeto lícito? Aquele que pode ser vendido. Não, mas isso daí eu já sei. Tá bom, então o congresso serve para isso. Não é o que você aprendeu na faculdade.
é o que eu posso acrescentar. Pessoal, em 2000, 17 anos atrás, eu escrevi uma obra. Só naquela época, 2 pessoas no Brasil, eu e Washington de Barros Monteiro, né, dizíamos que os bens públicos de uso comum do povo poderiam ser vendidos. Só 2. O Washington de Barros Monteiro e um parágrafo. Eu escrevi um livro inteiro para falar disso, um pouquinho mais que ele. Né? Mas éramos os 2, só os 2. E eu lembro que eu apanhei, mas apanhei que nem cachorro grande. O pessoal falava, gente, tem louco para tudo, até para isso, dá uma olhada. Já não chegava o Washington de Barros Monteiro, que já tinha dito uma besteira, vem esse cara e escreve um livro de besteiras. Ok, mas chega numa idade na sua vida que você não deve mais satisfação para ninguém. Eu não sei se você já chegou nessa idade, eu já cheguei. Hoje eu simplesmente faço o que eu acho que eu tenho que fazer. Por quê? Porque sei que num futuro próximo eu posso me arrepender daquilo que eu não disse, daquilo que eu não fiz. E o meu ícone é ele, Elvis Presley. O que o Elvis Presley disse? Beije-me agora. Não falou um negócio assim? Porque amanhã pode ser tarde demais. Kiss me, baby. Né? Então é isso. Não é pelo beijo, mas é pelo que eu vou escrever. E escrevi. E sofri, e não estou nem aí. E tem tese de doutorado com a minha obra, e vamos em frente. Pessoal, e não é que hoje a REURB, que é essa lei nova, não sei se o cara... é a base do meu livro. Então eu vejo com grande satisfação de que o que era uma imensa besteira para alguns há 17 anos atrás, hoje é possível. Por uma desafetação especial, que é o que eu escrevi. Então, quando você estiver em algum lugar, em um evento ou na sua empresa, e o cara falar assim, mas bem público de uso comum do povo não pode ser vendido. Não, hoje pode. E se pode ser vendido, pode ser usucapido. Se pode ser vendido, ele pode ser objeto de uma cessão de posse, um direito real. E depois, futuramente, por uso campeão administrativa, transformar em título de domínio. Exatamente o que eu escrevi há 17 anos atrás. Então, tome muito cuidado com o objeto lícito. Essa é a informação que eu gostaria de trazer para vocês. Porque hoje já há doutrina e legislação suficiente para sustentar a possibilidade de alienação ou de uso capião de terra pública. Já tem decisões no Paraná, já tem algumas decisões, já estão pingando no sentido de que é possível usucapir essas áreas. Tudo bem? Posso avançar do objeto lícito? Anotamos tudo isso, porque acho que congresso é bom. Então agora, pessoal, foi aquilo que eu falei no comecinho da palestra. É mais um produto na minha prateleira. Durval, eu não concordo. Você não tem que concordar, nós somos advogados. Se o cliente chegar para você e falar assim, doutor, existe uma possibilidade de fazer isso? Se existe, eu quero contratá-lo. O senhor vai dizer, por um acaso, o seguinte, eu não vou fazer porque eu não concordo? O que o senhor vai dizer? Aquela frase famosa, queridão, eu sou contra o seu direito, mas vou até o inferno defendendo ele, principalmente se tiver cheque envolvido no negócio, TED para minha conta, não é isso? Não, qual é a grande frase do francês? Eu não sei qual é a tua ideia, e eu sou contra, inclusive quando você me externou, mas vou até o inferno defendendo ela com você, ainda que contra. Essa é a figura do advogado. Quantas coisas chegam no escritório e falam, puxa, mas eu não tenho esse entendimento jurídico, mas eu vou achar. Sim ou não? Para poder levar adiante a sua tese, o seu fundamento, o seu pedido, o seu requerimento. Porque na realidade o que é o advogado, se não, nestes termos, pede deferimento. A gente brinca que o advogado é o atravessador VIP. Porque a pessoa não pode ir direto no fórum. Hoje pode, pelo juizado especial, mas ele precisa de um advogado. Então, o advogado, na realidade, é esse atravessador, é um CEASA.
Né? Então a pessoa traz para mim, eu elaboro bonitinho e levo para o juiz. Essa é a nossa função. Nós atravessamos um pedido que seria do cliente para o Poder Judiciário. Né? Bom, para o próximo. Né? Objeto lícito possível. Possível. Vamos conversar um pouquinho sobre isso daqui. Não dá para avançar nessa palestra sem falar de japonês. Possível. Por quê? Existe uma... Eu vou dar um exemplo de um outro país, mas que pode ser trabalhado aqui no Brasil. A Itália tombou paisagens. Não tem tombamento de prédios? Ela tombou paisagens. Então, se você passar lá daqui a 400 anos, como a paisagem deve estar? A mesma de hoje. Só que quando eles tombaram, é lógico que eles pensaram nisso, mas gente, como é que nós vamos manter uma paisagem? Manter um prédio é facinho, pinta, mas e uma paisagem? Então eles não tinham tecnologia. Você fala, não, mas tem alguém que terá. Quem? Eles. Foram lá no Japão. Então, vejam só, na opinião de um jurista, o jurista fala assim, bom, isto é lícito, mas é impossível. Sim ou não? Manter uma paisagem. Só uma questão, uma paisagem é prédio? É, porque está vinculada a solo. Então, pessoal, a primeira coisa que você como advogado, é dizer o seguinte, o que hoje é impossível pode ser possível. Entenderam? Então, quando a Itália foi ao Japão, a Itália tornou o quê? O que era impossível, possível. E encaixou ele dentro do 104. Estou certo ou estou errado? Porque se é impossível, ele está fora do 104. Pode ter a gente capaz, pode ter o que for, mas é impossível, então não é perfeito. E eu preciso de encaixar ele inteirinho, não pode faltar nada. Não é isso que eu falei? Não pode ficar uma perna para fora, porque ficar uma perna para fora não é perfeito. E hoje o japonês, ele mapeou e tal, a tecnologia é fantástica. E cada vez que a paisagem muda, eu não sei se é por metro quadrado, enfim, ela avisa o computador e esse pessoal vai lá e muda a plantinha de novo para onde a plantinha estava. Aí se você passar amanhã, é a mesma coisa. Tá? É lógico que existe coisa para terremoto e tal. Se tiver um terremoto, não tem como segurar. Mas a ideia é essa, é segurar a paisagem com a tecnologia. Então, o que parecia não poder ser um negócio jurídico, agora é. Então, vocês estão entendendo a possibilidade e a impossibilidade? Então, amanhã ou depois, se você chefiar uma grande empresa, a pessoa fala, isto é impossível. Então, você, como diretora jurídica, vai falar, então você vai fazer um favor para mim. Você está dispensado um dia do trabalho, você vai para casa pesquisar no senhor Google para verificar se hoje já não existe tecnologia suficiente para tornar o impossível possível. Cuidado, o jurista, ele não pode partir de preconceitos, sim ou não? Nós estamos abertos, pessoal. Essa é a diferença do advogado para o jurista. O advogado fala, isso não é, eu não aceito. Então, peraí, você já está perdendo. Se eu falasse eu não aceito, em 2000 eu não teria escrito o meu livro, sim ou não? Então, o que eu disse? Eu não aceito, escrevi. Então, o que era impossível passou a ser possível. Posso prosseguir? Então, nós verificamos possibilidade e impossibilidade. Então, cuidado na hora de advogar, tá? Cuidado na hora de comandar, na hora de elaborar negócios. Porque qual é o fundamento? É não tornar esse negócio, não é, viciado, nulo ou anulável. Não é esse nosso enfrentamento hoje, é esse. Nenhum dos contratos, tá? Então, vamos em frente, pessoal. Que mais? Determinado ou determinável? Determinado é que já existe. Determinável é futuro. Posso comprar coisas futuras? Mas nós compramos apartamento na planta. Apartamento na planta é determinável. Nós já compramos lançamento do empreendimento X, loteamento e tal. Vou lotear ainda, mas você já pode fazer uma promessa. O professor Kikunaga talvez... Eu já vi ele comentando muito sabiamente sobre isso. Chega num determinado momento que ainda que o loteamento não tenha tudo perfeito, já há uma autorização para que ele possa começar a trabalhar as promessas. Lógico,
grande parte já tem que estar pronto, né? Mas já há uma permissão para que você comece. Então, esse determinado é que já está aqui, essa cadeira é determinada. Determinável é que eu posso criar um negócio jurídico agora e que ela venha a existir, mas venha a existir do jeito que nós determinamos. Dá para dar um exemplo? Para a gente poder avançar, porque tem os slides, tem o princípio e tudo, dá para falar agora rapidamente. Pessoal, eu falo uma coisa em sala de aula e o pessoal fala, mas não é normal. O cara não é normal. Tem muita gente que vai comprar apartamento e tem apartamento modelo. Não tem prédio nenhum ainda, mas tem um apartamento modelo. E eu já vi isso no passado, com esses olhinhos que até errar de comer. Não vai comer porque eu vou ser cremado, mas vai ser queimado, com esses olhinhos que vão ser queimados. Bom, presta atenção. O cara comprou um apartamento com um pé direito X. Não é o meu problema, porque eu sou baixinho, então para mim, eu sou hobbit. Para mim pode ser até aquela caverninha, sabe, que para mim não bate a cabeça. Mas tem gente mais alto. E a pessoa fica claustrofóbica, sim ou não? O cara tem 2,5 metros, compra um apartamento com pé direito baixinho, aquilo vai... Não é? A cabeça dele pro teto tem 4 centímetros, aquilo vai dando uma meia hora no cara, e quando ele comprou na planta, o pé direito era isso daqui, ó. E quando entregaram, era isso daqui. Faz diferença? Faz. Então, o que eu tenho pedido para fazer? Comprou, já deu sinal, vai lá e lauda. Lauda aquele apartamento padrão. Lauda como? Com engenheiro, lógico. Engenheiro vai lá, mede, engenheiro vai lá, tira foto, engenheiro vai lá. Por quê? Porque o que acontece? Aí você vai falar, não, mas tem lá o memorial, tem tudo isso. Mas quando for entregar o apartamento, o juiz vai falar, mas você comprou por quê? Eu comprei por causa do apartamento modelo. Cadê as fotos do apartamento modelo? Porque no caso da coisa ser entregue para você divergir do protótipo, da amostra ou do modelo, vale o protótipo, a amostra e o modelo. Quem falou isso? O Código Civil. E você fala, eu não tenho mais, foi destruído. E o que você tem? Você tem um laudo. Mas não entrega logo para a construtora, deixa para animar lá na frente. Entendeu? Deixa construir tudo. Depois que vem tudo errado, o pessoal tem janela mais alta. Isso eu já vi, eu estou na área. Então, por exemplo, eu sou baixinho, a janela para mim tem que estar aqui. Porque senão fica desconfortável. Eu não gosto de ficar na ponta do pé. Senão tem que pegar o salto da minha esposa para olhar. Então você compra porque o apartamento é para você. Quando entrega, a janela está aqui. Já vi isso em prédio chique. E o cara chega pro filho, vem filho, vem ver aqui a coisa. Pai, o senhor precisa subir no banquinho. Não enxerga. Então, como é que você vai laudar? Porque quando você compra, eu tenho certeza que a sua mulher foi lá ver o espaço para a máquina de lavar, sim ou não? Foi lá ver o espaço para não sei o quê, foi ver o espaço dos quartos, foi ver... Então, pessoal, isso daí, deixa eu só terminar para a gente entender como isso é importante, não só para você, mas para os outros. E nós já vamos avançar, porque congresso a gente tem que trazer essas coisas para poder animar. Você guarda aquilo. E vem tudo errado. E hoje o povo tem o WhatsApp, e tem grupos. Tem um grupo que quem comprou o prédio. E aí fica aquela animação, pessoal, entregaram tudo errado, pelo amor de Deus, o que nós vamos fazer? Porque... Você vai lá conversar com o construtor. Olha, tá tudo errado. Tá tudo errado, o problema é seu. Eu tenho um laudo de quando o senhor construiu, antes de construir o prédio, está laudado, tamanho, pé direito, tudo em foto, medida por laser, está tudo aqui. Eu com isso, não é nada, eu só quero dizer que meu apartamento tem que estar assim. Mas então leva na justiça, não tenha dúvida nenhuma, mas eu vou dizer uma coisa para o senhor, nenhum dos outros 715 que compraram tem esse documento, eu tenho. O que o senhor está querendo dizer com isso? Não estou querendo dizer nada, mas eles podem ter acesso a esse documento. Mas se o senhor me entregar 3 apartamentos, o senhor pode ficar com essa única via aí para o senhor. Eu vou pensar. Por quê? Mudar o seu apartamento ele não consegue mais. Aí ele vai falar, puxa vida, mas o poder de fogo que 715 moradores terão com esse laudo.
Ou, se ele ingressar com a ação, os outros moradores podem pedir prova emprestada, sim ou não? E aí a construtora fala, não, com você eu tenho que fazer alguma coisa. Porque você me trouxe elementos, você pensou. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando, pessoal? Você se preparou. Então, eu gostaria que vocês lembrassem disso. Ainda que o determinável não exista, se você tiver como ter um protótipo, um modelo e uma amostra, principalmente na área imobiliária, tenha. Vocês estão anotando essas coisas? Pessoal, isso para cliente, o cliente pira o cabeção. Ele fala, putz, eu nunca pensei em laudar. Aí o cara fala, não pode entrar aqui. Lógico, você não comprou ainda, como é que você vai ficar batendo foto? Mas se você comprou, você chama a polícia. Fala, eu comprei, estou tirando foto do apartamento modelo que eu comprei. E vamos todo mundo para a delegacia. E vai até o engenheiro que você contratou. Vai todo mundo, ele está laudando, batendo foto. Isso é importante. Pessoal, vem comigo. Hoje tem muita diferença entre o apartamento que foi exposto e o que foi entregue. É uma das coisas que eu mais tenho no meu escritório hoje. E coisas grandes. E finas. Principalmente na tal de varanda gourmet. Tá? Principalmente. Tá? E eu já vi casos, inclusive, que tinha ar-condicionado em todos os ambientes e quando o prédio foi entregue, diz lá, não pode ter ar-condicionado. E a pessoa falou, não, mas tinha ar-condicionado no stand. Não tinha, prova que tinha. Eu comprei porque vi o ar-condicionado. Então eu imaginei, comprei, focado de que eu poderia colocar ar-condicionado até na cozinha, porque tinha. O juiz balança, sim ou não? Fala, peraí, o senhor comprou porque eu comprei por causa disso, excelência. Mas vamos ver daqui a pouco isso daí. Posso avançar? Nós estamos entendendo a alma do 104? Tudo bem aí, pessoal? Estamos entendendo? Estamos entendendo os limites do 104? Como é que eu tenho que ficar dentro daquele negócio lá, o negócio jurídico perfeito? E por fim, né? O que acontece? Forma pré-escrita. As formas pré-escritas já estão aqui, ó. Compra e venda é pré-escrito, compromisso é pré-escrito, promessa, cessão. Isso tudo já existe uma lei para isso. Mas ainda que não haja lei ainda, você pode criar, que é diz assim, não proibido. Então amanhã ou depois, isso é para os novos empreendimentos imobiliários. Porque amanhã ou depois nós podemos mudar um pouco esse cenário, criando novos negócios relacionados a prédios, sim ou não? Mas você fala, não tem lei ainda, não pode lançar. Não, ele fala, pré-escrito ou não proibido. Então, o não proibido está dentro do Código Civil, no dispositivo que fala o seguinte, a liberdade de contratar, que é esse dispositivo aqui. Então, ainda que o seu negócio não exista, não é? Você pode fazer os chamados contratos inominados ou atípicos, que são importantes, tá? Então, lá na parte de contrato, quando você entra em contrato, não é que tem a promessa, estipulação, é o 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Então, não tem forma pré-escrita, não tem problema. Você tem liberdade de criar o que você quiser. Artigo 421. Posso avançar? Posso avançar para o próximo slide? O próximo slide diz o seguinte, princípio da exigência das formas. Só para a gente pular para o próximo slide. Turma, o direito é terrível. Por quê? Porque o direito, ele nos deixa sempre encarcerados. Principalmente em processo civil. A ideia que se tem é a seguinte, por que precisamos de fazer todo aquele rito do processo civil? O direito é muito ritualista. Eu não posso fazer como eu quero? Não pode, não pode. Porque hoje nós temos a exigência das formas, para alguns negócios, lógico. Para outros existe que fundamento? A liberdade de contratar. Então qual é a base dos negócios? Há negócios jurídicos que podem ser contratados de forma livre. Existem negócios jurídicos que têm que ser contratados em cima das formas.
E aí ele não vai brincar com você, ele exige isso. Ele não negocia com você o direito. Ele fala assim, tem que ser assim. Exemplo, artigo 108. Todos os negócios jurídicos relacionados a direitos reais acima de 30 vezes o valor do salário mínimo tem que ser feito por escritura pública, sob pena de nulidade. Que é a primeira questão que nós vamos falar depois. Nulidade e anulação. Ok? Então vamos lá. Para o próximo slide. Vamos separar aqui na sala para a gente poder avançar. A princípio, os negócios imobiliários são livres. Princípio da liberdade das formas. Mas, para alguns negócios jurídicos, é um princípio contrário. Qual é? Da exigência das formas. Então, eu preciso saber quais os negócios jurídicos que eu tenho contratação livre e quais os negócios jurídicos que eu tenho contratação formal, exigida por lei. Olha, pessoal, quando se diz respeito a imóveis, eu vou dizer para vocês que grande parte dos negócios exige formalidade. Porque são direitos reais. Tirando a posse, o resto tudo é direito real. Se é direito real, encaixa no 108. Se é acima de 30 salários mínimos, tem que ir em tabelião. Mas no Brasil, você está pendurado em tabelião? Bem-vindo ao Brasil. Você não está na França. Na França, você passa um apartamento para outra pessoa num contrato. Não tem cartório. Na França não tem cartório. Quem é o dono desse imóvel? Está no cartório. Está no cartório, coisa, me dá o documento que você tem. Está aqui, ó. Ah, você é o dono. Mas dá para fazer isso no Brasil? Não dá, porque aqui, infelizmente, não dá para acreditar nas pessoas. Um brasileiro poderia forjar um documento de que ele comprou um apartamento e é dele? Já um francês não se pensa nisso, que um francês faria uma coisa dessa. Então, na França, a propriedade do apartamento se passa com um contrato. Aqui no Brasil, nem se você tiver escritura ainda não é seu, você tem que levar a escritura a registro na matrícula. Então, nós vivemos num país formalista. Então, pessoal, vamos lá. O que hoje eu posso trabalhar na liberdade de contratar? Posse. Posse é nada de braçada. Nada de costa, de peito, de crawl, borboleta. Mas quando entra em direitos reais, onde você esbarra? No 108. E o 108, ele já começa me batendo. Eu odeio quando o artigo me bate, e esse ele já me bate. Como ele já começa? Ele começa assim, ó. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade. Validade com um I na frente, que quer dizer negativo, inválido. Então, pessoal, qualquer congresso que você for, esquece, cara. Nós estamos em direito imobiliário, você vai trabalhar com o tabelião até morrer. Que é a palestra do Kikunaga. Eu tenho até dó da minha palestra, porque entra a palestra dele e ele me arrasa, porque ele é o centro do universo. Porque no Brasil, a palestra mais importante de um congresso é a cartoral. Ou eu estou errado, Kikunaga? Por quê, pessoal? Tirando posse, tudo tem que beijar, dá licença, tudo tem que beijar a mão do tabelião. Por quê? Para ter validade, é necessário observar o 108. Então vamos lá, pessoal, trabalhamos dentro de um claustro fechado, sim ou não? Então vamos parar, mas o meu cliente não quer, então você corre do cliente, corre. Pessoal, o advogado é pago para dar segurança ou insegurança? Se eu contrato um segurança particular, o que eu quero desse segurança particular? O nome já diz tudo, segurança. Eu quero que se eu correr algum risco, ele é que corra no meu lugar, sim ou não? Então, se tiver um tiro, quem é que vai tomar o tiro? Ele. Não assistiu aquele filme da Whitney Houston lá? O guarda-costa? Atiraram na mulher, o guarda-costa entrou na frente. Aí está bem pago. Por quê? Morra por mim. Não é? Então, a ideia que se tem é essa. Não é? Nós não podemos atirar errado no Brasil. Tirando posse, que não é direito real, nós vamos ver daqui a pouco, todo o resto quase é direito real. E vai estar vinculado a um tabelionato e a um cartório de registro de imóveis. Tudo bem?
Posso avançar um pouquinho? Só gostaria que você lembrasse desse dispositivo, lembrasse nem de um dispositivo, eu vou falar para vocês, lembrasse de uma estrutura do código. E aí eu vou para o próximo slide. Estou de olho aqui no relógio também. Pessoal, no direito imobiliário, basicamente, só existe posse e direitos reais. É o direito das coisas, sim ou não? Direito das coisas é posse e direitos reais. A posse não é um direito real, está fora. Não briga comigo, briga com Miguel Reale. Em 1969 ele iniciou o projeto desse código, então briga com ele. Ele deixou a posse fora dos direitos reais. Então a posse sai do 108 e a posse entra na liberdade de contratar. Então eu faço no tabelião, se eu não quiser no tabelião, entendeu? Agora, eu faço no tabelião por quê? E não preciso, por causa do 109. O 109 diz o seguinte, ainda que a lei não exija formalidade, se você quiser, você faz. Esse é o 109. Por quê? Eu quero fazer uma cessão de direitos possessórios para alguém. E quero fazer por escritura pública. Posso? Não precisa. Mas pode. Com base em quê? No 109. Mas você vai gastar. Vou gastar, mas eu vou documentar. E eu posso ter certeza absoluta que se eu levar a minha promessa, isso é uma verdade, para a matrícula, para registrar a promessa, volta com exigência. Olha, pessoal, como eles são duros. Essa promessa aí eu não registro. Como não? Não, porque eu estou cansado. Guarulhos, então, é 10 que vão, 11 que voltam. Você pode fazer a promessa de compra e venda, mais linda que for, e quer registrar na matrícula, não consegue, ele devolve, fala, não, tem exigência. Agora, quando você vai num tabelião e faz uma escritura pública de cessão de direitos possessórios e leva, aí o cara fica meio medrosão, o cara fala, puta, eu vou bater no tabelião, cara. Às vezes bate, mas é menos. Principalmente se o tabelião for bom. Vocês entenderam, pessoal? Então, agora eu posso avançar? Posse e direitos reais? Lembrando sempre que os direitos reais, qual é o príncipe dos direitos reais? A compra e venda, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas também tem os direitos reais de garantia, né? Tem o usufruto, né? Tem o direito de superfície, tem o uso, tem a habitação, enfim, vários outros, tá? Beleza. Vamos passar para o próximo. Obrigado. Naquela hora foi, né? Agora não vai. Bom. Pessoal, vamos então, enquanto ela ajeita aqui, falar um pouco sobre falácia. Essa é outra parte importante. Mas o senhor só tem parte importante? Quando eu falo que era importante, eu falo, então eu tenho que prestar atenção, agora eu vou cochilar um pouco. Ele fala, é importante, não, cara, eu não consigo cochilar nesse congresso. Tudo é importante. Isso é tática, né? Você fala, olha, o que eu vou falar agora é muito importante. Põe palitinho no olho. Aí fala, quando ele falar que não é mais, eu cochilo um pouquinho. Aí logo em seguida ele vem e fala, é importante também, mas meu Deus, o homem não deixa nem dar uma pescada. Bom, uma falácia, né? Nós temos que voltar em metodologia científica, né? E trabalharmos uma coisa, né? Que eu não sei se vocês vão lembrar, mas tinha uma matéria na faculdade que falava sobre razão, né? Então, eu lembro até hoje, inclusive o Manga, aquele goleiro, era do Inter ou era do Grêmio? Manga. Acho que era do Internacional, não é? Bom, então, o que ele falava? Ele falava assim, vou para a hipótese número 1. Toda manga é fruta. Tá certo ou tá errado? Toda manga é fruta? A princípio, sim. Vamos para o outro. Então, essa é a pressuposição número 1. Vamos para o 2. O goleiro do Inter é o Manga. Logo, então você tem premissa maior, premissa menor e conclusão. Quem usa muito isso daí é tribunal do júri, silogismo. O que é, na realidade, a falácia sobre alguns certos pontos de vista? Você parte de duas premissas verdadeiras. Toda manga é fruta. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O goleiro do Inter é o Manga.
verdadeiro. E a conclusão? Falsa. Logo, o goleiro do Inter é fruta. Entendeu? Então, quer dizer, eu passo de duas premissas verdadeiras para ter uma conclusão falsa. Quem usa muito isso daqui? Tribunal do júri. Quando o cara é preparado, o advogado, ele vai partir de várias premissas verdadeiras para inocentar o cliente dele de uma premissa falsa, de uma conclusão falsa. Ele segue várias premissas verdadeiras e o tribunal, o plenário, você sabe que é de gente, são de juristas, também pode ter, mas eles vão seguindo aquelas coisas verdadeiras e ao final ele vai, não, logo não podemos condená-lo. E não podemos mesmo, é inocente, não matou nenhuma daquelas 54 pessoas. Porque parte só de coisa verdadeira. Então essa é a falácia, né? Então, quando você fala em negócio jurídico perfeito, você fala, pronto, terminei, sai todo mundo do tabelião, tudo perfeito, tudo maravilhoso. Não. A expressão negócio jurídico perfeito é uma falácia. Por quê? Porque ela pode conter, ainda que o agente seja capaz, ainda que o objeto seja lícito e tudo esteja perfeito, como o próprio nome já diz, ele ter os 7 erros. 7 vícios: erro, dolo, coação, simulação, fraude contra credores, lesão e estado de perigo. Então, pessoal, na realidade, quando o direito fala para você ato jurídico perfeito, você fala, nossa, isso daqui vamos usar aquilo que aquele ministro falava, é imexível. Ou seja, não cabe reparo. Lembra quando eu falei? Quando você mais se aproxima do 104, mais nenhum reparo cabe. Por isso é perfeito. Então, é uma falácia. O negócio jurídico perfeito ainda pode ser combatido pelos vícios, que são 7. Então, quando alguém traz um negócio para o seu escritório, você fala, eu não posso fazer mais nada. Observou o 104? Como não? Nós já estudamos se teve algum vício. Quando eu fiz direito, nós só tínhamos 7. E todos eles eram anuláveis. Só tinham 5, hoje são 7. E um deles é nulo, a simulação. Então, na palestra eu tenho que dizer para vocês o seguinte, se vai errar num negócio, pelo menos erra anulando, não erra nulo. Não simule, porque a simulação é o vício mais poderoso que existe. É tão poderoso, mas tão poderoso que Miguel Reale fez certo. Conhecendo a alma do brasileiro como ele conhece, eu vou ler agora, você vai falar, nossa, ele sabe de brasileiro mesmo porque é brasileiro. Um dos casos de simulação é mudar a data de contrato. Você já viu alguém no Brasil mudando data de contrato? Não, mas não vamos pôr hoje não, que hoje. Vamos pôr 3 meses para trás. Você já viu isso daí, brasileiro fazendo isso? Você já viu? Não vamos colocar hoje não, vamos colocar daqui a 6 meses. Assina hoje, mas põe daqui a 6 meses. Você já viu o brasileiro fazendo isso? Eu nunca vi. Então, Miguel Reale não conhecia a alma do brasileiro, mas acho que ele pensou nisso, que algum brasileiro pudesse mudar a data em contrato. E o que ele disse? Aqui é nulo. Então, pessoal, essa ideia de ato jurídico perfeito, ainda que ele tenha seguido todos os trâmites, né? Vou dar um exemplo para você, rápido. Né? Alguém sequestra um filho meu, não é? E fala, olha, vamos num tabelião passar o seu imóvel por doação para mim. Eu tenho capacidade? Eu tenho, sou o dono. Ele também tem capacidade? Ele também tem, porque ele tem 28 anos. O objeto é lícito? É lícito. A doação é prescrita em lei? É prescrita em lei. Preenche os requisitos? Preenche os requisitos, estamos num tabelião. E aí ele fala o seguinte, eu vou manter sua filha sequestrada até eu levar registro na matrícula e sair a certidão de domínio. Aí eu libero a sua filha. Então perceba que o ato jurídico foi perfeitamente o quê? Dentro do 104. Mas o que estava nas costas deste ato? Um vício, que é a coação. Este é anulável, hein? Se eu não falar nada nunca mais, vai valer a escritura. Não é? Até a gente brincava na faculdade, eu já vou avançar, fala assim, você vai casar sob coação.
Lembra quando o cara falava assim, casava na delegacia, não é da sua época. Falava, embarrigou a minha filha, vai casar na delegacia. Levava você para a delegacia, para o delegado, falava, vai casar aqui, a autoridade está aqui. Aí o delegado fala, mas é muito mocinho, mas se não casar, morre. Perfeitamente. Então, diante da autoridade que me foi confiada pelo Estado, vos declaro marido e mulher. Quando saía dali, ele poderia anular, sim ou não? Mas aí ele já gosta da menina. Ele fala, tá bom, já dá para o gasto. Moro com o sogro, não faço nada, acordo tarde, não vou anular nada. Por quê, pessoal? As anulações são consentimentos. Consentimento é momento. E o momento pode mudar. E uma coisa que eu queria anular hoje, não quero amanhã, sim ou não? A outra não, a outra é um vício social. Por isso é nulo. A outra não tem que interagir nada. Você não pode mudar de ideia amanhã. Ainda que você tenha doado aquilo e o cara tenha sequestrado sua filha, você vai falar, puxa, mas pensando bem, eu já queria mesmo vender aquele imóvel. Porque aquele imóvel é do mal. Não morou lá o Chuque, mas morou muitos anos a minha sogra. Então aquilo ficou perfeitamente, como é que fala? Assombrado. O povo entrava para comprar, falava, nossa, me deu um frio na espinha, não gostei desse negócio, vamos embora. Sogra morou lá. Aquilo está interditado para sempre. Você entendeu? Então você fala assim, eu não vendia nunca, o povo entrava aqui e falava, nossa, me deu um negócio ruim aqui, vamos embora, eu não quero morar aqui não. E aquilo estava empacando, e você pagando IPTU e tudo, e aí o cara veio e fez tudo isso e levou o imóvel, daqui a 2 meses ele vem te devolver. Ele fala, olha, pelo amor de Deus, aceita de volta, porque aquilo eu não consigo fazer nada, tem um espírito lá dentro. Que é onde morou o The Lord of Darkness, o Senhor das Trevas, entendeu? Entenderam? Viu como você pode até não arrepender? Olha, que ele sequestrou a sua filha. E aí, falei, pai, me trataram bem. Então deixa para lá, aquele imóvel estava meio assombrado mesmo. Vamos viajar para Disney, para você, né? E acabou. Vocês viram como o consentimento muda? Não é? Então, quando você for emprestar imóvel para sua sogra, pensa nisso. Depois vai ficar aquele negócio lá. E ninguém tira. Pode ir exorcista, pastor, não tira. O negócio fica, entranha na casa. Não é? Bom, quantos vícios civis nós temos? 7. Não é? Quantos são anuláveis? 6. Quantos são nulos? 1. A simulação. Tá bom, pessoal? Então, ainda que nós tenhamos o ato jurídico, né, isso é importante. Né? Pessoal, anulação e nulidade, que é importante nós discutirmos agora. Vamos pensar em fundamento. Fundamento é aquilo que eu necessito para ter base. Não é isso? Fundamento? Então, se você vai amanhã ou depois pedir a anulação de um negócio, você precisa ter base para anular o negócio. Tá? A anulação, né, ela tem uma alma. Qual é a alma? Ela parte do seu coração. E coração muda. E o direito respeita isso. Eu gostaria que vocês anotassem isso daí. A anulação parte do coração. E o coração muda. Por isso é que o direito não dá nulidade direto. O direito espera você pedir esta anulação. Exemplo clássico. Esse daqui. Eu que já decorei. Doação de cônjuge adúltero para seu comparsa. Amanhã ou depois, né? Aí você vai me dizer o seguinte, não, Durval, mas esse imóvel eu comprei antes do meu casamento. Então não tem nada, mas ele pertence à legítima das filhas. E as filhas podem pedir anulação, porque o pai foi putanheiro. Desculpa a expressão, mas é uma verdade, não vamos... Cônjuge adúltero quer dizer que chifrou. E o que diz a lei? Você tem um período para pedir anulação disso.
A lei não fala que é nulo, a lei fala é anulável, porque o coração muda. O seu pai pode chegar para você e falar, filha, senta aqui. O pai errou. Pode ou não pode? Nós somos falíveis. O papai ficou encantado pelo canto da sereia. E que sereia? Mas já passou. Foi animado, mas já passou. Então, eu estava envolvido naquele canto e doei um apartamento para ela. Uma coisa pequena. Mas já passou. Ela já está lá, eu já estou aqui. Né? Tua mãe já puxou o carro. Mas o meu coração fica com vocês. Então não vamos anular nada. E aí está no coração da filha pedir a anulação dessa doação. O direito espera você se manifestar. E se você não se manifesta, o que o direito faz? Agora é perfeito. Não se reveste mais, não é passível mais de anulação. Então a anulação não é imediata. E a coisa mais bonita da anulação é o seguinte: o que foi doado pelo meu pai para aquela menina, não é, vale. O direito diz o seguinte: vale. Mas eu fico esperando você dizer para mim se eu vou anular ou não. Você está entendendo? Eu fico esperando o seu coração. Um outro exemplo é o erro. O erro, a falsa noção da realidade, que é diferente do dolo. Posso só falar um pouquinho de direito imobiliário para a gente avançar? Só para a gente entender essa questão de anulação. Pessoal, eu não vim aqui, eu só gostaria de dizer o seguinte: é um congresso, não é uma aula. Então eu não vim aqui ler artigos, vocês estão me entendendo? Eu não vim aqui falar de prazo. Eu vim aqui para a gente entender as bases. O resto você lê no código. Essa é a nossa discussão hoje, não é isso? Então, então, olha só, o cara liga para o outro e fala: ó, você está vendendo um apartamento na Avenida Copacabana e tá R$70 mil, é meu, é meu. Não, peraí, mas tem que te contar como é o apartamento. Não quero saber, o apartamento é meu, Não. Peraí, não, é meu. Tal hora lá na escritura. O cara fala: beleza, então vamos lá, passou isso tudo. O cara vai lá, não é na Avenida Copacabana, em Copacabana, é na Avenida Copacabana lá do outro lado do planeta. Aí o que ele fala? Eu comprei errado, sim ou não o imóvel? Eu achei que era um, mas era outro. A lei falou que é nulo? Não, a lei fala, é anulável o erro. Eu fico esperando o seu coração, vai que você gosta. Por exemplo, esse imóvel onde tem muito tiroteio. Você fica pensando, fala assim: puxa, minha sogra está sem lugar para morar. Um imóvel desse. Eu comprei 70 mil, nem doeu. Que tal se ela morar lá uns 2 anos? E eu falo para ela que é fogo de artifício, que toda vez que fizer barulho, ela vai para a janela para ver. Que eles ficam passando para lá e para cá. Fala: não, levanta, vai para a janela para ver, porque é lindo os fogos. Tem fogo azul, fogo vermelho, não é? E não se preocupa, porque não tem perigo. E só tem um risco de sair ilesa 2 anos depois, né? Mas brincadeira com sogra, minha sogra é ótima. Então, assim, a gente, avançando aqui, o direito espera o seu coração. Vocês estão me ouvindo, pessoal? E aí, presta atenção no que eu vou falar agora. A ação é de anulação. Primeira coisa que o juiz vai verificar: se o erro está presente, se o dolo está presente, se a coação está presente, se o estado de necessidade está presente. Então, qual é a primeira prova que você faz? Do vício. A primeira prova é do vício. Qual é a segunda prova? Que o seu coração não se compadece do vício. Por isso você está entrando com a ação. Por quê? Porque a lei diz que você tem tempo para pensar, sim ou não, se você vai deixar a coisa como está ou não. Só que presta atenção, quando o juiz sentenciar, dizendo que o negócio foi anulado, ele não diz que é nulo, ele diz que foi anulado, não volta para trás a sentença. É daqui para frente. Ex nunc, desde agora. O que isso quer dizer? Coisas as mais importantes. Primeiro, se a posse for de boa fé, a pessoa vai ter direito a todos os frutos nesse período.
Se ele alugou a casa, de quem é todos os aluguéis? É dele. Então não pensa você que você vai anular e vai falar, eu vou receber retroativamente tudo. Não vai. Mais do que isso, frutos também são benfeitorias. E se a pessoa construiu coisas lá, ela tem direito aos frutos. Então você vai anular, mas não vai sair bonito. Porque tudo o que aconteceu entre o negócio jurídico e a sentença do juiz, estou falando de frutos, é seu. A anulação não volta para trás, a anulação mira para frente. Então ela vale a partir da sentença. Vocês estão me ouvindo? Então, qual é a ideia que você tem que falar para o seu cliente? Por isso o congresso, é produto na prateleira. É vício? É anulável? Então vamos entrar logo. Pense logo. Por quê? Porque se ele leva quase todo o período prescricional para poder entrar com a ação de anulação, ainda tem o período que vai até a sentença, sim ou não? Toda essa parte não vai acontecer nada, porque o anulável é daqui para frente, é desde agora e não desde sempre. E se é nulo? Agora você pode dormir de noite, porque vai voltar para trás, é ex tunc, então é desde sempre. Então, pessoal, falando em negócios imobiliários, olha, presta atenção, se for anulável, é para entrar logo. É para entrar logo. E se possível, pedir o quê? Uma tutela antecipada. Tá? Por quê? Porque lá na frente, quando vem a sentença, o hiato é muito grande e você terá perdido todos os frutos, por exemplo, além de outras coisas mais. Mas, não é? Além da anulação, nós temos a nulidade. Não é? A nulidade, ela não está presente só na simulação. A simulação é o único vício que torna o negócio jurídico, ainda que perfeito, nulo. Tá? Parece uma incompatibilidade, não parece? Negócio jurídico perfeito, não parece? E depois vem um vício. Por quê? Porque o vício, não é? Na realidade, ele ataca a perfeição. Mas aqui no momento foi perfeito, porque o 104 foi respeitado. Não é? Então, na nulidade não tem só a questão relacionada. Lembra que eu falei para vocês do 108, que diz o seguinte, é imprescindível a validade do negócio à escritura pública? Então, a invalidade é caso de nulidade. Então, a nulidade não só está presente na simulação, como ela está presente em várias passagens do código, não é? Que diz, por exemplo, hoje, por exemplo, é imprescindível o pacto antinupcial para casar. Então, sem ele é nulo. Então, esse preceito, eu só vou pegar a simulação aqui. Não é? É nulo o negócio jurídico quando? Que é 166. Então, essa é uma base, tá? 167. É nulo o negócio jurídico simulado, que é o que eu acabei de falar para vocês. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. Esse é um ponto importante. As partes podem se reunir e confirmar um ato jurídico nulo? Não podem. Porque nulo quer dizer nunca existiu. Porque eu já coração aberto para vocês, já tive cliente, chegou no meu escritório e falou assim, nós precisamos confirmar, ratificar um ato jurídico nulo. Nós queremos, nós estamos os dois presentes para poder dizer que não é nulo. Mas a nulidade não é de consentimento. A nulidade é do Estado. Então, se um ato jurídico é nulo, ele nunca existiu. Como é que você pode confirmar o que nunca existiu? Então, esses dispositivos são sagrados para você trabalhar os negócios imobiliários. Tá? E lembre-se sempre, pessoal, quanto mais dentro do 104, mais perfeito. Quanto mais você se afasta, você cai nos aspectos de imperfeição.
tá? Do 166, nulidade, não é? 167, nulidade, e aí todos os demais, não é? E aí, essa questão referente à simulação, né? Dolo, coação, estado de perigo, lesão, estão todos a partir do 138. 138. Bom, o que mais nós temos aqui? Ah, sim. Agora nós vamos entrar a outra coisa, tá? Antes da gente entrar nessa cautela e tudo mais. Turma, rapidamente. Cuidado para não errar o nome da ação, tá? Ação de anulação e o pedido, você já sabe, né? É ex nunc, é desde agora. E a ação de nulidade é ex tunc. Na realidade, pessoal, tem uma linha de doutrina que eu acho perfeita, né? Que ela diz o seguinte: olha, se é nulo, o juiz não tem que, então, declarar nulo o que já não existe, sim ou não? Mas, pessoal, no Brasil, o particular vai se submeter a um negócio jurídico nulo porque ele quer? Não. Você vai precisar, desgraçadamente, de uma ação declaratória. Por quê? Porque o particular, ele não se submete à lei sem ter uma sentença. Vocês acreditam nisso? Qualquer país do mundo diz, não, esse negócio jurídico é nulo. Então ele não existe, acabou, todo mundo respeita. Agora aqui não. Muitas vezes o negócio está produzindo efeito, todo mundo vê que é nulo e nada acontece. Por quê? Precisa ter um juiz para falar, devolve isso daí para ele, paga tudo que você, nesse período, precisaria disso daqui, não precisaria, se as pessoas o quê? Reconhecessem a nulidade, mas não reconhecemos. Então, desgraçadamente, é um termo forte, mas é verdade, você precisa de entrar em juízo e pedir a nulidade. Só que você não vai pedir ao juiz, você vai falar o seguinte, olha, o senhor pede assim, que ele reconheça em sentença a nulidade já existente. Cuidado com o pedido, né? A nulidade já é que existe. O juiz só tem o quê? Declarar. E aí sim, os efeitos da sentença são desde sempre. Então, toma cuidado no pedido, que eu já vi, olha, então a ação de nulidade, no final ele fala, então o senhor vai me anular. Errado. O juiz não vai anular, a ação não é de anulação, a ação é de nulidade. O Estado já declarou que aquilo não é que existe. Eu preciso da sua carga jurisdicional para fazer com que as pessoas cumpram a lei. Essa é a realidade, tá? Então é só tentar, na hora de elaborar o pedido da nulidade, ter todas essas lembranças que nós falamos aqui. Depois, olha pessoal, nós temos aqui, nessa última parte da palestra, ela vai estar relacionada àquela questão da capacidade e essa cautela na formalização dos contratos, compra e venda, compromisso, cessão de direitos, não é? Enfim. Olha, a primeira coisa é a seguinte, eu estou com um caso pessoal, eu odeio em congresso falar de caso pessoal, mas eu vou falar de um. Eu estou com um apartamento em São Paulo para vender, e o que acontece? Eu peguei ele como parte de pagamento do imóvel, eu não quero ficar com ele eternamente, eu quero passar ele para frente, sim ou não? Então eu não vou passar 2 escrituras. Então, o que eu fiz? Eu coloquei ele na minha carteira, peguei um compromisso e disse o seguinte, olha, quando eu for vender, o senhor comparece e passa a escritura para quem eu indicar, ok? Peguei no meu imposto de renda desse ano e coloquei, olha, peguei um apartamento numa permuta, um parte de pagamento, blá, 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 documentei ele no meu imposto de renda. Aí, olha só como o povo brasileiro é. Na hora de comprar, o cara fala, doutor, Durval, está no seu nome? Não, então eu não vou fazer o contrato com o senhor. Eu falei, você tem que fazer comigo. Porque se eu trouxer os donos para cá e passar o negócio para você, eu não participei. O que eu vou falar no meu imposto de renda? Amanhã ou depois o fisco me fala lá assim, me dê uma prova do que você vendeu o apartamento. Eu não tenho, porque quem vai passar a escritura são quem? As pessoas. Os donos. Então, eu coloco no meu imposto de renda que eu incorporei ao meu patrimônio aquela posse e depois eu não tenho uma saída jurídica para ela. Vocês estão me entendendo? É como se eu não existisse. Porque os donos é que vão lá no tabelião passar o imóvel para a pessoa e eu fico de fora.
Então, eu tento explicar isso daí para a pessoa não entende. Eu falo, então nós vamos fazer o seguinte, mas doutor, nós vamos passar no mesmo dia? Eu falo, podemos fazer uma promessa no mesmo dia. Só que eu tenho que participar, porque amanhã depois quando o fisco me chamar lá, o que eu tenho que levar? Um documento. Sim ou não? Olha, está aqui, ó, porque eu dei baixa no meu imposto de renda. Então, ainda, vamos supor que a pessoa vai comprar à vista. A gente elabora uma promessinha agora, 9 horas da manhã, assino eu, minha esposa e os vendedores como anuente. Perdão, os donos como anuentes, porque eles vão passar a escritura. E eu guardo esse documento comigo. 4 minutos depois eles assinam a escritura. Vocês estão me entendendo? E agora, eu tenho documento, se o fisco me chamar, eu tenho, falou, está aqui, ó. Eu vendi o apartamento por esse valor e indiquei aos donos que me transferiram a posse a quem passar o domínio. Vocês estão me entendendo? E a pessoa não acredita. Não é que ela não acredita, ela não, eu quero que os donos, eu quero que o senhor caia fora. Eu não posso, eu estou no meu imposto de renda, como é que eu vou escrever isso daí? Vocês estão me entendendo? Eu tenho que dar baixa jurídica, eu não posso chegar lá com o fisco e falar, olha, nesse ano eu vendi o apartamento, entrou um negocinho na minha conta corrente, ele vai falar, tá bom, me prova. Não, está aqui, os donos passaram para ele. Mas o senhor pode ter forjado esse documento? Senhor? Então, pessoal, nós ainda temos as pessoas no Brasil, elas ainda são meio resistentes a essa questão de promessa, sabe? Na hora de vender o apartamento, eles correm para fazer um contrato particular. Depois, na hora de vender, eles querem que a pessoa venha passar o domínio sem respeitar aquele que tem a posse. Esse é um problema que eu estou passando e vários dos meus clientes passam também, sem nenhum problema. A pessoa vai, então eu não quero comprar. Vocês acreditam nisso? Ah, não, eu vou ter que assinar com o senhor. Vai, e 4 minutos depois os donos vão passar a escritura para você. Ah, então eu não quero comprar. Tá bom, então não compra. Posso fazer o quê? Posso te indicar um advogado. E já tive um caso de um advogado que chegou e falou, não vai fazer, porque está errado. Eu falei, então, como está errado? Não é? É uma coisa assim. Então, pessoal, né, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? Porque o contrato de compra e venda ele é perigosíssimo, ele transfere o domínio. E o domínio no direito imobiliário é o cara da matrícula. O contrato de compra e venda é o seguinte, de um dos lados alguém transfere o domínio e outro paga certo preço em dinheiro. Então, eu vou dizer para vocês que hoje em dia, 90% dos imóveis que estão aí fora com a placa de venda, está errado. Você entra na casa do cara, ele fala assim, pô, como vai? Tudo bom? O senhor que está vendendo esse sobrado? Sou. Me dá a documentação. Ele não tem a propriedade, ele só tem a posse. Então, nunca será um contrato de compra e venda, será uma cessão de direitos possessórios. Então, a placa não é vende-se, é negocia-se. Só que você põe negocia, se o cara não é, daí não tem documento nenhum. Não, não tem, você tem todos os documentos do mundo. Só que você não é dono. E no Brasil, você não pode transferir direitos dos quais você não tem. Se ele não tem domínio, ele pode vender domínio? Não, porque esse objeto ele não tem. Turma, eu sempre disse isso daí, é difícil para a pessoa do povo entender. O contrato de compra e venda, você não compra o apartamento, você compra o domínio dele. É lógico que ele vem a reboque. O correto seria dizer assim, nossa, eu comprei o domínio de um apartamento em Santo Amaro, estou apaixonada. Porque se você fala, você comprou o apartamento, não, você compra o domínio, o contrato de compra e venda, o objeto é o domínio. Tanto é que tem muito tabelião que faz certinho. Neste ato, né, Durval, Sal Júnior e sua esposa transferem o domínio do apartamento, tal, porque o objeto da compra e venda não é o apartamento, é o domínio. Lógico que ele vem a reboque. Mas eu já vi várias escrituras, neste ato, né, transfere por compra e venda o apartamento. Está errado? Não está errado, mas tecnicamente falando, o que eu deveria transferir? O domínio, é o artigo que fala. E o tabelião, pelo princípio da exigência das formas, ele tem que estar dentro do que diz a lei, não fora dela, desapartado. Então essa é uma coisa importante. Então na compra e venda imobiliária, acima de 30 salários mínimos para cima, qual é o documento que dá perfeição ao negócio? Escritura pública, artigo 108. Durval, rapidamente, nós já estamos aí no finalmente. Posso confiar cegamente num tabelião? Turma, tem muito colega que fala o seguinte,
Ah, nem precisa de me mandar o modelo da escritura que já está bom. Eu vou contar uma coisa para vocês agora, vocês não vão assustar não. Uma vez ele me mandou um modelo perfeito. Eu falei, tá ótimo, pau na máquina. E eu imprimi, lógico, não sou louco. E cheguei, porque eu vou lá, eu não vou fazer nada, mas estou lá do lado dos meus clientes, é uma presença física. Oh, doutor. Falei, escuta, antes do senhor dar uma lida, posso dar uma olhada? Ele tinha pegado um arquivo antigo, em que grande parte das alterações que ele fez e eu que pedi, não estavam. Porque tabelião pode errar também? Pode. Pô, nós erramos com arquivo, sim ou não? O pessoal não vem dizer que não é, que erramos. Aí pega um que não era aquele. Às vezes até protocola. Falei, eu já protocolei essa petição, eu errei o arquivo, protocola outra. Fala, por favor, excelência, dispensa aquela. Porque não dá para tirar ela dos autos depois. Você tem que pedir para desentranhar. Bom, enfim. Então, assim, o que eu gostaria de dizer para vocês é, ainda que venha escritura pública de compra e venda, pelo amor de Deus, veja e no dia de assinar, leva ela impressa. E acompanha o tabelião com a sua impressa. Vocês estão me ouvindo? Porque dentre o negócio que vocês fizeram para o que vai ser lavrado, pode ter diferença. Não vou dizer que na maldade, mas às vezes na maldade também. Tá? Então, a principal cautela na compra e venda que vai passar por tabelião é essa. E outra coisa, pessoal, com todo o respeito do mundo aos tabeliães aí, por favor, não confia cegamente. Manda o teu modelo. Até você demonstra a propriedade. Fala, olha, desculpa, eu estou mandando o meu modelo, será que você pode usar aí? Ô, doutor, lógico, manda aí para mim. Porque parece que você joga, sabe, assim, meio... E ninguém aqui recebe para dar insegurança, nós recebemos para dar segurança. Vamos para frente. Compromisso. Pessoal, o compromisso já não precisa de observar o 104. Tá? Porque ninguém está vendendo, não é? Ninguém está transferindo, 108, direitos reais. Os direitos reais serão transferidos futuramente. Você está prometendo transferir direitos reais. Então não é o momento do 108. É o momento do 421, a liberdade de contratar. Então as promessas, os compromissos podem ser realizados num escritório de advocacia. Porque o objeto não é o direito real. O objeto é o quê? É a promessa. Ele é um pré-contrato. Aí você vai escrever, quando for transferir o definitivo, o direito real definitivo, se for acima de 30 salários mínimos, aí lá na frente escritura. Aí vai ter exigência das formas. Hoje, liberdade das formas. Então essas cautelas vocês precisam de ter. Ô Durval, mas de novo o senhor vai falar, pessoal, posso fazer promessa em tabelião? Pode. Tabelião adora. Ele lavra qualquer negócio jurídico, inclusive a promessa. Só que você paga pelo ato dele. Mas como não vai transferir domínio nem nada, também não tem imposto. Não é? Então, enfim, não é? Mas é bom, não é? E detalhe, pessoal, a promessa, não é? Na minha opinião, ela não é um direito real, mas será se você levar a registro na matrícula. Aí se torna o direito real. É o compromisso, não é? É o compromisso, a promessa de compra e venda registrada na matrícula. Aí se torna um direito real. Vocês me entenderam? Então, o que eu recomendo hoje, para a gente já ir quase encerrando, é isso. Ainda que seja uma promessa, se você puder pegar essa promessa e levar essa promessa para a matrícula, dar a informação à matrícula de que esse negócio existiu, ele vai se transformar em um negócio, né, jurídico de direito real. E o mais importante, vai te ajudar depois na adjudicação compulsória. E modéstia à parte, a adjudicação compulsória eu entendo pouco, porque, pessoal, tem várias e várias sentenças e acordos no Brasil inteiro me citando em adjudicação compulsória. Eu conheço um pouquinho disso daqui.
Então, te ajuda. Então, vamos lá, pessoal, só para a gente já ir. Vamos lá. No compromisso, ele é livre. Mas se você puder pegar esse compromisso e levar para a matrícula, você vai transformar hoje o que é uma posse em um direito real. Sim. O que eu não fiz no meu contrato. Porque se eu tivesse feito no meu contrato, eles não poderiam comparecer na escritura sem o Durval, sim ou não? Porque eu teria que estar presente no mínimo anuindo. Eu teria que comparecer. Tá? E ainda como anuente eu teria que pagar uma taxa, né? Porque vai ter que comparecer o interveniente anuente. Pode falar. No compromisso, transfere a posse. Não, depende do compromisso que você está fazendo. Às vezes nem a posse, só o compromisso. Vou dar um exemplo para você. Eu me comprometo a lhe ceder em habitação, sei lá, não é? Daqui a um mês você entra na posse, para que futuramente, hoje nós vamos fazer uma escritura pública de habitação ou de compra e venda. Então muitas vezes eu posso te prometer sem a posse. Eu prometo vender, vou dar um exemplo para você, ó, presta atenção que a palavra dela é ótima. Eu tô passando para você meu apartamento, mas preciso de 2 meses, porque eu comprei um apartamento, você me deixa ficar aqui 2 meses? Fala, lógico, Durval, só vou casar em dezembro. Então presta atenção, nós vamos fazer uma promessa de compra e venda, ela promete comprar do Durval e o Durval promete vender para ela, sim ou não? Mas eu não entrego a posse para ela agora imediatamente, eu fico no imóvel 2 meses, até terminar de reformar o meu. Então você perceba que o compromisso não necessariamente ele está vinculado à entrega imediata da posse. Você entendeu? Como também no domínio. Eu posso entregar o domínio para ela e continuar no imóvel. Quantas escrituras eu não faço? Fiz até uma com um casal de japoneses recentemente. Mas eu faço um instrumento e coloco lá instrumento de compromisso. De compromisso. Na verdade, é uma compra e venda, com todos os pagamentos, com a matriz. Sim, mas eu não entrego o domínio agora. Eu deixo para entregar o domínio futuramente. Porque se eu entregar o domínio agora, não é compromisso, já é compra e venda. Porque qual é o objeto da compra e venda? A entrega do domínio. Ora, se eu não entregar o domínio para você agora, eu vou entregar futuramente, então não há necessidade de passar a escritura agora. Eu posso passar futuramente, então eu farei um compromisso. Agora, doutora, presta atenção. Porque qual é a ideia? A ideia é não passar a escritura agora. Eu não tenho dinheiro, eu não quero agora, enfim. Então eu faço uma promessa de fazê-la futuramente. Por isso que o compromisso é chamado de pré-contrato. Entendeu? Por quê? Porque nesse momento eu não transfiro o domínio, ainda que eu receba à vista. É um compromisso. Qual é o meu compromisso com você? Lhe transferir o domínio. Você está entendendo? Que pode não ser esse ano, pode ser só o ano que vem. Então eu transfiro a posse, e a posse não é um direito real, pelo menos nesse momento, e deixo para transferir o domínio ano que vem. Quando eu vou transferir o domínio ano que vem, aí eu vou entrar no 108, se o imóvel for superior a 30 vezes o maior salário mínimo. Tá, e se esse domínio não for possível transferir? Aí eu vou pedir, não é que ele, eu prometi que sim. E se não for possível? Se não for possível, aí você vai ter que adjudicar. Agora você tem que tomar muito cuidado com esse não for possível, porque não adianta querer também adjudicar coisa que não pode ser passada. Vou dar um exemplo para você. Tem muita gente que passa domínio e não é o dono, faz promessa, não é o dono. Ou, isso é um risco que corre, aquelas 2 pessoas que iam passar morrem no acidente automobilístico. Então você chega para o Durval e fala, Durval, agora eu quero passar o domínio. Agora não pode mais, porque os casal quer passar para você morreu. É um risco. Aí nós vamos ter o quê? Vamos ter ou um suprimento de, né? O juiz vai ter que ter um alvará para poder passar o imóvel, porque ele só deixou crianças. E as crianças não podem comparecer, até porque o bem não está inventariado. Porque aquele bem que era do casal hoje é do espólio, sim ou não? Então, eu teria que ter um inventariante, para o inventariante comparecer mediante autorização do juiz. Aí o negócio jurídico se complica um pouco. Mas a ideia é essa. Durval, eu posso passar compromisso de compra e venda ainda sem posse? Pode, porque é um negócio livre. Entendeu? Ele não está necessariamente vinculado. Agora, eu lembro sempre, o objeto do compromisso é o compromisso. Esse é importante, hein? É compromissar a.
não necessariamente vinculada à entrega da posse imediata. E a sessão de direitos, só vou terminar a sessão de direitos e aí eu te dou a palavra imediatamente, tá bom? Então já pode falar. Esse compromisso pode averbar na matrícula. Pode averbar na matrícula. Agora, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês que isso é importante num congresso. Pessoal, eu vou ser sincero com vocês, tem hora que irrita o registrador. Porque você faz um compromisso bem feitinho, bate lá e tem exigência. Não, mas vai voltar para retificar tal cláusula, ou tem que editar o contrato, senão não levo. Pô, o negócio é bem feito. Então, assim, há também uma super exigência do registrador. É lógico que ele tem todo o Estado atrás dele, a corregedoria e tal, né? Então é muito mais simples para ele voltar com exigência do que deixar registrar qualquer... Não é? Mas eu digo para você que eu sei hoje o que é qualquer compromisso idiota, ou até nem dá para entender aquilo como um compromisso, aí tem que voltar mesmo, porque eu não entendo nem o negócio jurídico. O registrador não entende se o cara cedeu o direito, se o cara cedeu a lua, ele devolve, ele fala, cara, eu não entendi o seu negócio, seu advogado é tão atrapalhado que eu nem sei o que está aqui. Como é que eu posso registrar um negócio jurídico se eu nem sei o que é isso? Então ele devolve, mas tem coisa bem feitinha que eles devolvem também. Então eles são exigentes, né? Mas presta atenção, pessoal, independentemente disso daí, tem que levar. E se voltar com exigência e você não concordar, tem que suscitar dúvida. Para isso daí, você vai precisar do segundo advogado, que eu falo que isso é uma subespecialidade maravilhosa do direito registral, que é a palestra do Kikunaga. Por quê? Porque quando bate em registrador e tabelião, com todo o respeito do mundo, não é qualquer advogado de imobiliário que entende. Sim ou não, pessoal? Nós podemos ser um avião na parte de contrato e tal, mas bate em cartório, agora eu não sei nada. É lei de registros públicos, não é? São todas as normas da corregedoria. Então ali, se você não tiver domínio, você dá uma viajada, tá? Então isso é sempre bom, né? Ter essa consistência para não ter problema lá no registro. E por fim, em relação à sessão de direitos, não é? A sessão de direitos, pessoal, ela é um documento mais para posse. Eu adoro isso daqui. Por quê? Segundo Hering, posse não era nem direito, posse é fato jurídico. Teoria simplificada da posse. Mas o Miguel Reale entendeu que é um direito e socou lá em direito das coisas, mas não como um direito real, como um direito obrigacional. Não é? Então, a posse pode ser cedida, não é? Por conta de uma cessão de direitos. Isso está lá nos efeitos da posse, tá? E a posse é cedida com os mesmos defeitos e as mesmas virtudes. Então, se a pessoa tem 15 anos de posse e passa a cessão de direitos possessórios para você, você tem 15 anos e um dia. Então, vamos lá, pessoal, rapidamente. Compra e venda, quase sempre escritura. Promessa, quase sempre contrato particular. Cessão de direitos possessórios, quase sempre contrato particular. Dá para trabalhar bem. Durval, quero segurança nos 3, então você vai para o 109, que lá fala que qualquer contrato particular pode ser passado por escritura pública. E aí, lembrando sempre, não é, de que essa cessão de direitos possessórios, né, principalmente a questão do compromisso, é bom levar a registro, é bom levar para a matrícula. Por quê, pessoal? Por uma razão muito simples, para transformá-lo em um direito real. E agora eu vou pedir só mais um minuto, que eu me alonguei 4 minutos, mas eu já estou encerrando. Eu gostaria de falar um pouco sobre o Estatuto do Deficiente e já encerro minha exposição. Mas voltando àquele gancho que eu falei que eu ia terminar com isso. Turma, o mais bonito do direito é saber que ele não muda profundamente, mas ele se atualiza. Lembra que eu falei? Todos os institutos que nós temos hoje é da época de Hammurabi quase. Mudou muito pouco, o direito de Roma, o direito romano, mas alguns são atualizados, não é? Então, essa questão da capacidade, era bom você dar uma olhadinha lá no Estatuto da pessoa deficiente, lembrando sempre, a deficiência não é só deficiência mental, também é deficiência física, tá? O Estatuto abrange todos eles, não é? E esse Estatuto, inclusive, revogou o artigo do Código Civil que fala sobre capacidade. Então é bom você dar uma olhadinha, porque muitas pessoas que num passado recente eram absolutamente incapazes, hoje são absolutamente capazes.
Não é? E é difícil isso daí, por isso que o tabelionato, o registrador, teve um pouco de receio. Por quê? Porque também é um perigo. Porque uma pessoa dessa daí também pode ser facilmente manipulável. Não é? Por exemplo, eu doei para o meu filho o imóvel. E ele é dele, ele tem capacidade. E ele pode ser envolvido por alguém e o cara ir lá e passar uma escritura de doação para o cara? Pode. E o tabelião vai falar, eu não vou fazer porque estou vendo que você não é normal. Bom, em primeiro lugar, isso já é preconceito. Segundo lugar, não pode mais com a lei. Ele tem que lavrar. Então, às vezes é penoso, mas isso daí só te atualiza para você pensar o seguinte, e agora eu termino a minha palestra. Hoje, a grande nome do direito internacional é inclusão. Veja o Enem. O direito, inclusive o imobiliário, é inclusão. A REURB é inclusão. É pegar todos aqueles desfavorecidos que hoje estão lá residindo em imóveis sem nenhuma condição, sem domínio, sem nada, fazer o que com esse pessoal? Jogá-los para o mundo do direito. Eu escrevi um artigo para ISP sobre isso, a inclusão desses desfavorecidos. Então é assim que eu encerro a minha exposição. Qual é a palavra-chave para os próximos 5 anos? Inclusão imobiliária. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo evento. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Durval Salge Júnior, eu sou advogado aqui em São Paulo, né? Palestrante oficial da OAB, especialista e mestre em Direito, coordeno a pós-graduação em Direito Imobiliário do Legale, fui professor universitário há muitos anos, ano que vem eu já faço 20 anos de magistério, né? Superior e em pós-graduação. Não é dizer da minha felicidade, da minha honra de participar desse primeiro congresso de Direito Imobiliário aqui no Hotel Nobel em São Paulo, agradecer aos organizadores, ao professor Júlio, aos demais palestrantes, aos alunos, né? E dizer um pouco a vocês da importância do direito imobiliário hoje em dia. Por quê? Porque nós sempre no nosso mundo e na nossa vida, nós vamos dividi-la com bens, não é? Bens que eu estou falando são bens materiais mesmo. Não é? Então, e desses bens, não é? Aqueles que costumam ser mais valorados são justamente os imóveis. Nós chamamos até de bens de raiz. Então, por que então trabalhar numa área como direito imobiliário? Por que participar de um congresso de direito imobiliário? Por que me atualizar em direito imobiliário? Justamente por isso, essa oportunidade única de atualizarmos os nossos conceitos, né? Atualizarmos os nossos preceitos em relação ao tema, né? Discutirmos, ampliarmos essa nossa estrutura intelectual acerca do ocorrido e o mais importante de tudo, ajudar as pessoas. Então, muito obrigado a vocês todos, né? Espero que tenham gostado do evento, espero que tenham gostado da minha palestra, de todas as outras, e eu encontro vocês no próximo congresso. Tchau, pessoal!